Pode sentar, irmãos. Já foi feita a abertura desse evento. E eu quero agradecer a Deus o privilégio, a honra, a satisfação de poder, mais uma vez, voltar ao campo eclesiástico de Rio Largo, para que possa trazer alguma coisa da parte de Deus. Agradecer a Deus a vida do muito digno pastor Arnóbio, que é o nosso segundo vice-presidente de nossa convenção estadual e pastoreia o campo de Rio Largo. Ao Lineker, que é o diretor de ensino da escola bíblica, toda a parte docente, aqueles que fazem parte deste grande evento, amém? Quero parabenizar as irmãs. Eu sinceramente não sabia ainda, irmão, tomei surpresa, talvez culpa minha por ignorância de não ler a matéria lá no site, mas parabéns para vocês, fiquei muito feliz, viu? Feliz e honrado, tá certo? Tem uma representação das irmãs na nossa CPAD, é um privilégio muito grande. As irmãs se consideram e passaram num grande concurso, viu? Então isso é muito bom, que Deus possa abençoá-las. Vou fazer propaganda das irmãs, tá certo? E que Deus possa alargar essa fronteira, que vocês possam continuar ministrando para tantas pessoas. Vocês não sabem nem a dimensão de que vocês estão fazendo, viu? Somente lá no reino de Deus vocês vão saber o quanto as pessoas foram atingidas pelo ensino da palavra de Deus. Deus abençoe, parabéns, meu respeito e consideração, amém? Meus amados, eu quero ler a palavra de Deus, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler dos versículos 14 ao 17, por favor. Os irmãos acharam? Porém tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quem diz amém? Amém. Parabenizar os inscritos neste evento. Os irmãos estão fazendo uma coisa muito boa e proveitosa para o ensino. Amém? Eu colegiei, irmãos, algumas coisas, algumas anotações. Os irmãos têm isto na apostila, no assunto que nós estamos ministrando nesta manhã, que é o tema Transformando Vidas através do ensino da palavra de Deus. O tema está baseado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. À guisa de introdução, eu quero trazer algumas observações sobre a epístola de Paulo a Timóteo. Os irmãos sabem que Timóteo é o filho querido de Paulo. Paulo, ele encontra Timóteo na cidade de Listra, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Listra é uma das cidades da Licaônia, uma região montanhosa que margeia a área da Galácia. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele encontra com Timóteo. Timóteo é filho de uma judia e seu pai
ele é grego. E por que ele não é grego, ele é judeu? Tudo isso a gente precisa aprender das coisas. Eu tenho o costume de, quando ouço alguma coisa, sempre copiar, porque às vezes foge da nossa mente. Por que Timóteo ele é judeu e não é grego? No livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, de Henri Daniel Hopes, ele vai trazer justamente sobre a nacionalidade do judeu. Toda judia que casasse com qualquer homem de outra nacionalidade, a nacionalidade obedecia à nacionalidade da mãe. Então, como Timóteo, ele tem a mãe judia, a sua nacionalidade é o quê? Ele é judeu, não é grego. E Timóteo, a mãe dele é Eunice e a sua avó é Evódia. E é isso mesmo, Evódia, né? Evódia. E elas criaram Paulo Timóteo dentro das Escrituras. E ele aprendeu, ele não foi circuncidado, porque o pai é grego, e Paulo encontra com ele na cidade de Listra. E se afeiçoou por ele, porque viu em Timóteo alguém promissor, alguém que iria despontar naquilo que foi ensinado. Então, essa é um preâmbulo da vida de Timóteo. Essas 3 epístolas, que são chamadas epístolas pastorais, o apóstolo Paulo, irmãos, ele é o grande desbravador do Evangelho na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo, na verdade, ele é o grande sistematizador da doutrina bíblica. Nós sabemos que Paulo escreveu quantas epístolas? 3 epístolas. E as epístolas de Paulo, elas são categorizadas por assunto. Paulo escreveu 4 epístolas, chamadas epístolas soteriológicas, que é Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Paulo escreveu que essas epístolas, elas vão trazer 3 assuntos fundamentais para a nossa salvação. Paulo vai falar da justificação, Paulo fala da santificação, Paulo fala da regeneração e Paulo fala da glorificação do crente. Paulo escreve as epístolas da prisão. Quais são elas? Efésios, Filemon, Colossenses e a outra, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. São 4. Paulo vai contar as agruras que ele sofre na prisão e vai transmitir a toda a comunidade que, a despeito dele estar preso, ele não está impossibilitado de pregar a palavra de Deus. Paulo vai falar de 2 epístolas, que são as epístolas que falam da temática escatológica. 1ª e 2ª a Tessalonicenses. Paulo vai falar da degradação moral do mundo, vai falar da evidência do anticristo e vai falar do toque da última trombeta, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando o arcanjo tocar a última trombeta. E Paulo vai falar 3 epístolas, que são chamadas epístolas ou cartas pastorais. Somente para o nosso conhecimento, a primeira pessoa que chamou de cartas pastorais foi Tomás de Aquino, no ano de 1274. Ele lendo e vendo a exposição de Paulo com relação à ordem da igreja, a ordem aos ministros, o incentivo da palavra, aí ele disse: não, essas epístolas são chamadas epístolas, essas cartas são pastorais. 452 anos depois, Paul Anton, um grande teólogo alemão, em 1726, chamou de epístolas pastorais. E ele entende que todas elas, as 3 epístolas, elas foram feitas para instruir a igreja, principalmente na leitura e no aprendizado da palavra de Deus. Quem diz amém por isso? Vamos para a nossa apostila, por favor. Apesar da grande publicação de vários livros evangélicos, as muitas bíblias de estudos, estamos presenciando uma geração analfabeta de Bíblia e teologia. O relato lucano em Atos dos Apóstolos, capítulo
17, versículos 10 ao 11, nos mostra a condescendência dos bereanos no tocante às Escrituras. Os irmãos podem ler isso depois. Eu queria pedir ao Lineker, cadê o Lineker? Deu uma saída? Então você lê. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11, por gentileza. Atos 17, 10 e 11. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Quem diz amém? Os estudantes da Bíblia levantam a mão e dizem: cadê os estudantes? Que bom, né? Graças a Deus. Os queridos, a primeira pessoa preocupada com a clareza, a evidência, preocupada com aquilo que as Escrituras trazem realmente, foi Deus. Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 17, por favor. Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 17. Esse silêncio é para dar emoção, viu? Assim, Jeová, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Quem diz amém? 4 coisas, irmãos, nós vamos aprender nesse relato bíblico. Primeiro, nós vamos aprender deveres. Diga comigo, deveres. Quem ler a palavra de Deus, primeira coisa que tem são deveres. Deus disse assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar o jardim. Então, o primeiro dever do homem. Segunda coisa, direitos. Deus disse e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Restrições ou proibições. Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Quarta coisa, punições, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há um grande debate dos teólogos, dos estudiosos: que árvore é esta do conhecimento do bem e do mal? E por que Deus proíbe de que o homem coma desta árvore, que ele prove dessa árvore? Eu estava ouvindo um hebraísta e ele falou que a palavra do conhecimento é a palavra hebraica hadaat. Ou seja, e o que é conhecimento? Conhecimento dentro da linguagem judaica é conexão, mistura. Deus está dizendo para o homem e a mulher: no dia que você comer desta árvore, você vai misturar o bem e o mal. Se mistura o bem e o mal para distinguir o que é bem e o que é mal, necessário é ensino, irmãos.
nós que estamos aqui nesta manhã, nós fomos chamados para fazer as pessoas distinguir o bem e o mal, a mão direita da mão esquerda, o certo do errado, o bom do mal, daquilo que é trevas e daquilo que é luz. Por isso que nós temos a responsabilidade de estudarmos a palavra de Deus para ensinar as pessoas o que é prudente e o que não é imprudente, aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Esta responsabilidade, ela é tamanha que Paulo, quando escreve a sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues, que instes, que ensine a palavra a tempo e a fora de tempo. Por isso que nesta manhã a responsabilidade cai em nossas vidas de que nós sejamos comedores da palavra, para que o nome do Senhor seja o que? Glorificado. Eu falei o que? Comedores da palavra. Quem comeu a palavra hoje já levanta as mãos e diz amém. Geralmente quando nós nos levantamos pela manhã, a primeira coisa que nós fazemos é a higiene pessoal, depois nós vamos comer. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de vitaminas, sais minerais, de proteínas, e nós comemos. Tem uns que comem mais do que os outros, mas todos comem alguma coisa, a não ser aqueles que fizeram jejum. E a palavra de Deus manda comer? Manda, literalmente. Vamos ler na versão King James atualizada, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ouça o que a versão King James atualizada fala sobre a palavra de Deus. A King James atualizada, por gentileza. Veja o que ele fala aí. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase. Eu comi o quê? Comer toda, irmãos. A palavra não pode ser deixado nada. Você tem que comer para lamber o prato, irmão. Não fica nada, comer mesmo. Por favor. E as digeri em meu íntimo. Atenção, quem come tem que digerir, irmãos. O processo de digestão é o processo que catalisa as vitaminas, os sais minerais, tudo. Não adianta só comer a palavra, você tem que comer e fazer o que? Digestão. Ela tem que ser direcionada para cada área, irmãos, para que a gente cresça forte na palavra de Deus. E é Charles Spurgeon que diz: coma a palavra, volte a comê-la de novo, coma mais uma vez, torne a comer, coma sempre, nunca deixe de comer a palavra de Deus. Quem come a palavra cresce forte, robusto, cheio de vitamina e de vida, mas quem não come fica raquítico. Mas nesta manhã estão os comedores da palavra de Deus. Continue, por favor. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Amém, glórias a Jesus. Como Deus sabia, irmãos, que necessário era comer a palavra, a instrução que Deus vai dar à comunidade de Israel é que nós possamos passá-la para os nossos filhos, as crianças. As crianças precisam comer a palavra de Deus. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito assim, por favor. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Aí Deus, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 7, Deus vai mandar instruir as crianças. Por que as crianças? Há uma frase de Pitágoras muito interessante. Lá no século IV, Pitágoras disse: educai as crianças e não será preciso corrigir os homens. Se nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, às nossas crianças, é isto que Paulo diz a Timóteo:
Continua crendo, meditando, ensinando as sagradas letras que desde a tua meninice aprendesse de tua mãe Eunice e de tua avó Loide, e faça com que estas palavras que você aprendeu, você tem que colocar fogo nela. Se a palavra for baixando, abana, Timóteo, para que a glória e a presença de Deus na sua vida não saia. Crente é quem ensina, irmão, tem que todo dia abanar as brasas do altar. Para quê? Para que esta brasa sempre esteja acesa, para nós transmitirmos a outras pessoas. Leia Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, por favor. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Pouca coisa, né? Há uma versão que diz inculca na criança, e a palavra inculcar é muito forte. O que Deus está dizendo, não literalmente, mas fazendo uma analogia. Deus está dizendo: abra a cabeça da criança e coloque a palavra lá dentro, irmãos. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, irmãos. A minha neta tinha 7 anos, ela foi dormir lá em casa, e ela sempre, a mãe traz uma palavra bíblica para que ela possa dormir meditando na palavra. E ela disse: vou contar uma história. E eu disse: vou falar da vida de Moisés. Ela disse: não, vou, eu já sei quem foi Moisés. Moisés foi o libertador do povo do Egito, a minha mãe falou. Eu disse: então vou contar a vida de Elias. Ela disse: vou, já aprendi que Elias foi um profeta. Depois que ele foi para o céu, ele deixou Eliseu. Eu disse: a criança é interessante. Aí eu disse: então vamos. Ela disse: vou, só não entendi uma coisa. Hoje de manhã, na escola dominical, a professora falou de João. Veja, ela 7 anos falou, capítulo 1, versículo 1. Ela disse: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ela disse: tem muito verbo aí, né? Então ela aprendeu. Ela só achou que tinha muito verbo repetido. Ela não sabia fazer a exegese do texto, logicamente, mas ela achou que tinha muito verbo ali. Cuidado para você não ler a palavra e achar que tem muito verbo, viu? Você tem a obrigação de ensinar esta palavra às pessoas, para que elas possam crescer na presença de Deus. Amém? Vamos lá, vamos para a nossa apostila, irmãos. No segundo parágrafo, o apóstolo Paulo coloca diante daqueles que ensinam a palavra a grande responsabilidade. A grande o quê? Responsabilidade de manter-se em posição de obreiro aprovado. Aí, todos nós que fazemos a obra de Deus, nós somos obreiros. Lá no capítulo 2, de 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura o quê? Apresentar-te a Deus aprovado. E esse aprovado aqui, irmãos, é de um material que foi colocado no cadinho para ser colocado no forno, a prata, o ouro. Eles colocam no fogo para tirar as escórias, e quando sai do forno, sai o material purificado. Paulo está dizendo a mesma coisa às nossas vidas. Nós fomos colocados no fogo de Deus, na fornalha, as imperfeições foram saindo, e agora nós estamos habilitados a ensinar a palavra de Deus. E ele continua: procura apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Cadê os manejadores aqui da palavra? Levanta as mãos. Quem maneja bem? Interessante. A palavra manejar aí, irmãos, não é o perito, aquele que conhece de capa a capa a Bíblia. Manejar bem aqui, irmãos, é a pessoa que está habilitado a dar a boa interpretação da palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo customizado, no mundo, irmãos, que está desconforme, disfuncional, que você liga a internet hoje e você tem explicação para tudo. Tem pessoas que não têm formação nenhuma, não têm projeção nenhuma e querem ensinar.
aqueles que ensinam a palavra de Deus precisam de preparo, irmãos. Eu não estou falando somente de um preparo acadêmico, precisa de um preparo, como a irmã falou aqui. Tem que ler, tem que meditar, tem que criar meios necessários para que a palavra de Deus ela possa ser ministrada. Nós não podemos, irmãos, ser autodidata não, viu? Há uma frase interessante de um poeta famoso, Mário Quintana. Ele diz: o autodidata é o ignorante por conta própria. A gente não pode ensinar a palavra somente, irmãos, de ouvir falar, não. Nós temos que comer a palavra. Obrigação. E Deus vai cobrar isso de vocês, viu? Isto aqui é muito sério. Isso aqui está sendo colocado diante de um juiz. O juiz vai chamar você para interrogar, e nós temos que prestar conta da chamada de Deus em nossa vida. Se você ministra a palavra, se você ensina, não tem responsabilidade. Eu vou dar um corinho muito interessante para você cantar. Quem canta esse coro é o Raul Gil. Se você não fez, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, né? Se você não quer ensinar, se você não quer responsabilidade, se o Raul perguntou, você não acertou, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, irmão, né? Não queira ser um autodidata não, né? Porque é complicado isso aí. Nós temos, irmãos. Aí alguém pode perguntar: para que eu tenho que estar no workshop? Para que eu tenho que estar num seminário? Para que eu tenho que fazer uma faculdade de teologia? Para que eu tenho que fazer um básico de teologia? Para quê, irmãos? Esta pergunta foi feita a um homem muito famoso dentro da história da igreja. O nome dele é Anselmo de Cantuária. Ele é o grande arquiteto do argumento ontológico sobre a existência de Deus. E perguntaram para ele: Anselmo, por que nós conhecemos a Bíblia, temos que estudar mais? Ele disse: nós estudamos porque cremos, não cremos não estudamos para crer, irmãos. Você está aqui porque você já crê na Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia é o nosso norte. Agora você é obrigado a comê-la, frase por frase, porque alguém, quando te perguntar, você tem que dar uma resposta necessária, certa e aplicável para nossas vidas, para que o nome do eterno Deus seja o quê? Glorificado. Glórias a Jesus. Vamos continuar, parágrafo 3, por favor. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina deve esmerar-se no fazê-lo. Quem prega a palavra precisa ser o mestre da palavra. A palavra grega parastesai é traduzida por apresentar-se para o serviço, para a prontidão. Eu tive a honra, a felicidade de servir o exército, e até hoje, irmãos, depois de 40 anos depois, eu mantenho os mesmos padrões do exército, irmãos. Isso não é uma questão de organização. Eu vim para cá hoje de manhã, irmãos. Ontem à noite eu já deixei minha roupa preparada para hoje de manhã. O sapato escolhido, a camisa escolhida. Eu me levantei, forrei minha cama, tomei banho e vim para cá. Isso, irmãos, se chama o quê? Responsabilidade. Já pensou na hora de vir para cá procurar a apostila, ver onde estava a Bíblia, onde estava isso, irmão? Isso não existe, irmãos. Tem mais, irmãos. Quem ministra a palavra de Deus tem que ter compromisso com horário, irmãos. Horário, a escola começa de 9, você tem que chegar 15 para as 9, 8h30, irmãos. Porque os alunos estão olhando você, viu? Se você for, a gente acha que relaxado é somente com a Bíblia. Relaxado também é com a postura pessoal nossa. Todo mundo, irmão, se preocupa com isso. Eu estava em uma igreja e uma irmã de 84 anos. Ela me procurou no final para ser ungida. Eu disse: eu vou chamar o presbítero tal. Ela disse: não, pastor, chame não, que eu não creio na oração desse irmão. Irmão. Eu disse: por quê, irmão? Porque ele é relaxado, só chega atrasado. Ele quando ora, fica de olho aberto, não lê, eu fico olhando tudo. Então, se um homem desse não faz isso nessa questão, quanto mais na oração dele. A oração dele é fraca, fraca, fraca. Irmão, todo mundo está olhando para a gente, irmãos.
O workshop começou cedo. Eu cheguei aqui, irmãos, cedo também. Sabe por quê? Porque todo mundo vai olhar isso, irmãos. Eu não vim para cá somente para explanar a palavra. Eu vim para cá para participar na íntegra, irmãos, deste seminário. Então você é obrigado a dar um testemunho. E você não pode ser relaxado, irmãos. Quem milita, quem ensina a palavra, tem que ser como Paulo disse. Capítulo 2 da segunda epístola. Quem milita tem que ser como um bom soldado, irmãos, que não pode se misturar com coisas desta vida. Glórias a Jesus. Tem que ser como um agricultor e como um atleta, que está preparado, irmãos. Você não pode estar despreparado nesta manhã. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: não seja relaxado. Os irmãos estão acostumados a olhar e dizer: receba a bênção. Não, então não seja o quê? Relaxado. Vamos continuar. Outro sim, a palavra aprovado é doquimos. Traz a compreensão de que ele purificado, assim como o ouro e a prata, como nós falamos, submetidos ao fogo. Já a palavra manejar bem é ortotomeu, que significa cortar em linha reta. Todos nós que ensinamos a palavra de Deus, irmãos, nós temos que dar a perfeita aplicação da palavra de Deus. Por quê? Porque se nós dermos uma explicação errada, quem ouve aprende o que? Errado. Olha, as três irmãs estão ensinando a juniores, uma classe que está desapontando agora. Já pensou se essas irmãs ensinam errado, irmãos? Eles vão aprender errado e vão transferir errado para outras pessoas. Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, o que de mim aprendeste, transfira a homens idôneos. E a palavra idôneo é paratisteme, que significa alguém que tenha um receptáculo, que receba, mature a palavra e transfira para outras palavras. Paulo está dizendo em outras palavras a Timóteo: isto aqui não é brincadeira, isto aqui é a palavra de Deus. Você tem que ensinar pessoas que possam transferi-la para outras pessoas. Nós temos que fazer discípulo, irmãos. O mestre que não faz discípulo está fadado ao esquecimento, irmãos. Essas irmãs que ensinam, ela nem sabe a dimensão. Futuramente vai ter mestres, vai ter doutores, vai ter expositores da palavra também, e eles vão lembrar: eu aprendi com a irmã, eu aprendi isso com ela. Isso, irmã, é importante. Nós somos construtores de uma nova geração, irmãos, e Deus irá cobrar tudo em nossa vida. Se você não faz certo, o dono da obra, irmãos, ele vai ter um encontro com você. John Stott estava nos Estados Unidos, em Nova York, ensinando sobre as três cidades impenitentes: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E ele disse uma coisa que chamou a atenção, irmãos. Ele disse: no inferno, não é que ninguém aqui vai para o inferno não, tá, irmãos? Misericórdia. Ele disse: no inferno haverá graus de punição. As pessoas se espantaram. Pastor John Stott, como é que pode? Quer dizer que no inferno as pessoas vão sofrer graus? Ele disse: vão. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Deus diz, Jesus disse assim: ai de ti, Betsaida e Corazim, se Sodoma e Gomorra fossem feitos os mesmos milagres, há muito eles teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, que subistes até o céu, será derribada até o inferno, porque não desse prioridade à oportunidade da sua vida. Jesus, Lucas capítulo 19, versículo 41, quando ele saiu da cidade subindo, depois que passou pela cidade, ele vai subindo, olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e aqueles que são enviados a ti. Se tu soubesses o tempo da tua visitação, tu aproveitarias, e tu não quisestes, mas tu só vai reconhecer o dia em que dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isto aqui é uma oportunidade. Aproveite, aprenda, transfira e edifique as pessoas. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Vamos continuar, irmãos. Eu estava dando uma palestra aí, eu falei na igreja que nós, quando vamos para uma churrascaria, às vezes a carne é boa, irmãos, mas está dura. É porque o açougueiro, irmãos, o bom açougueiro, o bom churrasqueiro, quando ele pega a carne, ele não corta contra as fibras, irmãos. Se ele corta contra as fibras, a carne murcha e fica dura, irmãos. Ele tem que cortar a favor das fibras. Eu aprendi isso do açougueiro, de um churrasqueiro. É a mesma coisa em você colocar uma pedra de engaste numa joia. Se você pega a pedra de engaste e você não faz a rasgura certa, a joia não encaixa. É a mesma coisa. Quem ensina a palavra de Deus, irmãos, precisa aprender a cortar o filé na posição certa, irmãos. Senão a gente vai fazer com que a palavra de Deus se enrijeça e que as pessoas não queiram comê-la, irmãos. Tem muitas palavras por aí, irmãos, que dá ojeriza no nosso ouvido. A palavra é boa. E olhe que é Paulo que diz que nós somos despenseiros da palavra de Deus. O que é o despenseiro? O despenseiro é o oikonomos, é aquele que tem a chave da despensa. Então, a comida está lá, é a obrigação nossa pegar a comida, prepará-la e entregar para que as pessoas possam comer, irmãos. Se não tiver sabor, as pessoas não vão querer comer a palavra de Deus. Escute que eu falei sabor, eu não falei gosto, irmãos. Gosto é essência, sabor, irmãos, é um preparo. O que é gosto? Galinha tem gosto no mundo todo. Aqui na China, no Japão, é o mesmo gosto, gosto de galinha. Ovo é o mesmo gosto no mundo todo. Agora, sabor, irmãos, é diferente. Quando o dono da McDonald's, ele fundou a McDonald's e foi vender hot dog, não tinha público nenhum. Alguém disse para ele: você está fazendo hot dog com o sabor que todo mundo faz. Agora mude o gosto, mude o sabor para você ver. Ele mudou, implementou, colocou molhos diferentes, choveu de pessoas, irmãos. Nós temos que pegar esta palavra e dar sabor a esta palavra. Para quem quiser vir aqui comer, tenha saudade, vá para casa e dizer: foi tão bom, eu espero que chegue de novo, terça, sexta e domingo, para que eu possa comer. Eu quero que a escola dominical chegue logo, para que eu possa aprender da palavra de Deus. Agora, quando você não dá sabor, os alunos, irmãos, ficam fastidiosos. Que Deus nos dê sabor, irmãos. Pode virar a página, por favor. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus está colocando o implemento agrícola, que é o arado. O arado tinha duas relhas que cortavam o suco na terra para que o agricultor viesse com a semente e plantasse. Jesus está usando essa analogia, porque aquelas pessoas que seguravam o arado e olhavam para trás, irmãos, os sucos da terra saiu o quê? Todo o troncho, irmãos. Jesus disse: quem pegou no arado não pode mais olhar para trás. Daqui para frente, irmãos. Tem muito professor, muito pastor, muito ministrante que olhou para trás. Se olha para trás, irmãos, o rasgo da terra, ele sai todo defeituoso. Nós temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem ensina, irmãos, o alvo é sempre para frente. Nós não podemos mais olhar para trás. Quem começou a boa obra, irmãos, não pode parar jamais. Não relaxe, não se descuide, irmãos. Estejam atentos, acordados.
Este mundo customizado precisa ouvir a palavra de Deus, irmãos. O mundo cambaleia e está defeituoso, mas nós que ministramos a palavra, nós temos a obrigação, irmãos, de colocar as coisas no seu devido lugar, para que o nome do eterno Deus seja o que? Glorificado. Glórias a Jesus. A ordem do apóstolo Paulo a Timóteo para permanecer firmes nas Escrituras nunca foi tão oportuna quanto em nossa geração, como diz William Booth, irmãos. Quem é William Booth? William Booth, irmãos, ele é o fundador do Exército da Salvação, 1865. Ele fundou esse exército e até hoje existe em alguns países. E ele tem uma frase muito interessante. Ele falou essa frase no século XIX. E ele disse: o maior perigo do século XX estava se aproximando, será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, e a igreja sem Deus, e o céu sem inferno, irmãos. Parece que ele foi um profeta do futuro, irmãos. Nós estamos vivenciando esta época hoje, irmãos. Quantas igrejas, quantos ministérios, quantas coisas estranhas, irmãos. E olhe que sorrateiramente essas coisas começam a chegar perto da gente. Você liga nos YouTube da vida aí, dia de segunda-feira, e você começa a ver cultos em todas as denominações. Irmãos, pasmem, eu já vi muitos cultos que somente 10 minutos de palavra de Deus. Eu já vi Santa Ceia, e olhe que muitas delas do nosso ministério. Eu vi Santa Ceia que não teve palavra nenhuma, irmão. Canta o conjunto, canta outro, um testemunho pequeno ali, uma apresentação aqui, acabou tudo, ministração da Santa Ceia. Nós temos a obrigação, meu irmão, de pregarmos esta palavra, custe o que custar, irmão. Seja chato, categórico, caxia, a palavra de Deus tem que ser pregada, ministrada, ensinada, para que nós tenhamos uma geração de profetas na presença de Deus. Quem acredita, levanta as mãos e diz amém. Eu coloquei aí uma breve explicação do que é relativismo. É uma teoria que nega a existência de verdade absoluta. Segundo seus defensores, não há nada que valha para toda a humanidade. Não existe ponto final, apenas reticências. Sendo assim, tudo, leis, crenças, depende do ponto de vista do observador. Eu coloquei aqui uma frase de Protágoras. Ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas. E ele continua: das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. É a centralidade do homem. Nós estamos voltando a esta época, irmãos, de que o homem é o expoente do culto, de que a mensagem seja o homem. Nós estamos produzindo hinos dessa maneira, nós estamos produzindo mensagem desta maneira, de que eleve o nosso ego. Somos nós, somos nós, somos nós. As pessoas perderam o vislumbre do céu, querem viver aqui na terra. Por quê? Porque as bênçãos são demais. Eu falei aqui de outra vez que no passado nós vimos para a igreja a pé. Era outro tempo, irmãos, mas nós vínhamos. Todo mundo vinha alegre. Eu conheci irmãos que vinham 5 quilômetros a pé para a igreja. Chegavam alegres, irmãos, contentes, glorificando a Deus. E Deus começou a abençoar a igreja. E é bênção de Deus, isso é bom. Aí Deus nos deu templos maiores. Deus primeiramente deu bicicleta ao povo. O povo vendeu as bicicletas, comprou moto. Depois venderam as motos, comprou carro. Hoje, para você estacionar na igreja, dá trabalho, irmão, não tem mais. Por quê? Porque Deus abençoou o povo. E está certo? Está certo. Agora, nós não podemos perder o vislumbre do céu, irmão. É Pedro escrevendo a segunda epístola. Pedro diz que a nossa pátria não é aqui. Nós almejamos novos céus e nova terra, aonde habita a paz, a justiça e a glória de Deus. A trombeta do Senhor vai tocar. A mensagem precisa permanecer a mesma. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus prepara o homem para o céu e Ele vai levar, porque é a nossa última esperança de que nós chegaremos na glória para contemplarmos a face
de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu citei aqui uma frase de Nietzsche, que defendia os valores humanos, na verdade, construções históricas, e esta é a grande temática dos sociólogos, de que as comunidades mais emergentes que existiram trouxeram traços desta cultura e que são importantes, e que cada comunidade viva de acordo com os seus princípios, suas crenças. É o que nós estamos vendo hoje, a crise identitária, a briga das classes étnicas, da confissão religiosa, são brigas. Você não pode mais dizer isso, não pode mais dizer aquilo, e nós estamos ficando trancafiados dentro da coisa. Paulo, quando estava preso em Roma, ele disse: eu estou preso fisicamente, mas a minha voz está solta para anunciar a excelência do nome de Jesus. Eles podem criar sistemas, mas a verdade permanece para sempre. Nós não vamos nos calar, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pregue a palavra, ministre e ensine a verdade, para que o nome do eterno Deus seja glorificado. Glórias a Jesus. As Escrituras não são produto da elucubração humana, irmãos. Não é fruto de nosso pensamento, não é fruto do nosso intelecto. A palavra significa soprada por Deus. É Deus que soprou a sua palavra. Isso não quer dizer que Deus anula a personalidade, não. O estilo, ou a preparação de seus escritores, uma vez que esses homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Glórias a Jesus. Há uma frase de A.W. Tozer, que eu gosto muito particularmente. A.W. Tozer disse que nós não somos políticos, ou seja, nós não somos diplomatas, irmãos. Nós somos profetas. A nossa mensagem não é acordo. A nossa mensagem é decreto de Deus, irmãos. Nós não podemos mudar nada. Nós temos que pregar a palavra como ela é, irmãos. Doa em quem doer, irmãos. Produz o que produzir. A palavra de Deus precisa o que? Ser ministrada a tempo e a fora de tempo. Quem diz amém por isso? É importante destacar que toda a Escritura, e não apenas parte dela, é interessante que os novos teólogos de hoje, essa classe emergente que está surgindo nas internets, eles começam a aplicar, irmãos, uma ideia filosófica. E quem aplicou isso foi um filósofo deísta famoso, chamado David Hume. O David Hume disse que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus cruel, que mandou matar crianças, mandou matar pessoas, que destruiu cidades. Esse Deus é um Deus. Mas o Deus do Novo Testamento é outro Deus. É o Deus pregado por Paulo de bondade, um Deus de carinho, uma visão deísta dele. Mas John Stott, fazendo comentário de um livro, ele traz um excerto sobre David Hume e George Whitefield, que é conhecido, que é famoso, que é colocado nas literaturas. A história diz que um dia pegaram David Hume correndo nas ruas da Inglaterra. E alguém perguntou para ele: para onde o senhor vai correndo desta maneira? E ele logo diz: eu vou ouvir George Whitefield pregar. Alguém disse: eu estou surpreso, o senhor é adepto, o senhor crê naquilo que ele prega. Ele disse: eu não creio não, mas ele crê. E eu gosto porque ele fala com toda convicção. Este mundo precisa haver convicção em nossas vidas.
Irmão, nós não somos coach, nós não somos feiticeiros, nós somos pregadores da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus em nossa boca tem que ser verdade. As pessoas podem até não aceitar, mas elas têm que crer que nós estamos pregando a palavra de Deus. Que Deus nos faça desta maneira, glórias a Jesus. Se a origem das Escrituras nos fala de onde ela provém, seu propósito trata do que ela pretende, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é um pedagogo em nossas vidas. E olhe que é Paulo que vai escrever Gálatas capítulo 2, capítulo 4, versículo, acho que 2 e 4. Veja aí, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 4, se não falha a memória. Que ele fala que a palavra serviu de aio, ou de tutor. É isso? É isso mesmo não que está escrito? Ou é 2 e 10? Também não. Então é 4 de Gálatas. Me ajuda aí os universitários, por favor. Que ele fala que a palavra é o tutor, é um aio. Quatro e quanto? 2. 4 e 2. Obrigado. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Amém. Veja bem, veja que interessante que Paulo fala. Paulo vai falar de tutor, irmãos. Em outras versões diz aio. A palavra aio, irmãos, era usada no mundo grego. Era a pessoa que era um instrutor de um jovem, de uma criança. Ele levava essa criança para a escola e trazia protegendo. Não era somente um condutor de levar e trazer, era um protetor. Então, por exemplo, Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande. Então ele ensinou, ele conduziu, ele mostrou. Paulo vai dizer que a lei civil, e a palavra aio no original é paidagogos, que é o pedagogos de hoje, a pessoa que ministra, que ensina. A lei que Deus deu a Moisés, porque houve a conexão do bem e do mal, e a lei foi dada para as pessoas saberem discernir as coisas. A lei serve para separar o bem do mal, irmãos. Essa é a nossa missão, de mostrar Cristo como Salvador e separar o bem do mal e mostrar às pessoas o benefício do bem e o malefício do mal. E Paulo diz que esta lei, ela serviu de pedagogo, ela foi trazendo. Quando chegou em Cristo, ela entrega tudo a Cristo. Cristo agora, ele passa a ser o nosso tutor, o nosso pedagogo, o nosso instrutor. Esta é o que Paulo está fazendo. Nós estamos vivendo em um mundo filosófico. É muita coisa, muita teoria, é muito conhecimento, é muita observação, é muita informação que as pessoas têm. E muita gente fica uma parafernália, não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai fazer isso. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, acho que 10, 4 e 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, por favor. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Quem diz amém por isso? Há uma frase interessante que eu gosto muito, de Cora Coralina. Ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, irmãos. A proporção que eu estou ensinando, eu estou aprendendo também, irmãos. Nós criamos seminários de sentados para ouvir, não é isso aí? Aí eu ouvi Rubens Alves
fazendo uma crônica sobre isso aí, não Sentados por Ouvir, mas ele falou que quando se cria curso de oratória, chove assim de gente. Todo mundo quer falar bem, todo mundo quer se portar bem, todo mundo quer ser elegante no falar, todo mundo quer saber segurar o microfone, todo mundo quer atrair o público. Ele disse, se nós criássemos um curso de escutatória, será que tinha tanta gente assim, irmãos? Então as pessoas querem mais falar do que ouvir. E ele continua, se eu criar um curso de escutatória, eu acho que eu vou entrar em falência. Todo mundo quer ouvir, irmãos, ninguém quer escutar. Os rabinos diziam que a melhor coisa que existe é o silêncio em torno do sábio. Isso não quer dizer que você não fale, mas é necessário que você ouça mais, aprenda mais, para você não ser nécio, para você não ser incompetente na hora que for falar, irmãos. Lá no capítulo 10, versículos 34 em diante, eu acho, Jesus vai para Betânia, para a casa de quem? De Lázaro, Maria e Marta. Quando ele chegou na casa delas, Marta fica agoniada. Ela corre para um lado, vai pegar prato. É a mesma coisa que muita gente faz quando chega em casa. Aquele prato, aquele copo que não se usa muito, vai logo lavar para mostrar as melhores coisas. Comida diferente e Marta está preocupada. Corre para lá, corre para cá. Maria quedou-se aos pés de Jesus e está aprendendo com Jesus. Aí Marta diz, Senhor, tu não observastes que a minha irmã não tem me ajudado? Aí Jesus olha para ela e vai usar um recurso da linguagem da época, um oristo. Jesus vai dizer, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai conseguir tirar dela. Irmãos, as escrituras, depois que ela nasce no nosso coração, ninguém mais arranca, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que tem que andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Então ensine a palavra, inste, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Glórias a Jesus. Vamos lá, número 1. As escrituras conduzem as pessoas o quê? A salvação. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. Ensinam sobre o juízo de Deus e também de seu amor redentor. Glórias a Jesus. As escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa. No Novo elas são salvas pelo Cristo da história. No Antigo Testamento as pessoas olham para frente, para o Cristo que haveria de vir. No Novo Testamento elas olham para trás, para que o Cristo que já veio. Assim Cristo está manifesto e revelado em toda a Escritura. E eu coloquei aqui algumas observações logo abaixo. No Antigo Testamento nós temos toda a preparação da nossa salvação. De Gênesis a Malaquias, nós temos a preparação da manifestação de Cristo. 400 anos se passam, nós temos os 4 evangelhos. Nós temos a manifestação de uma grande promessa. E é João que diz no capítulo 1, versículo 14, que os nossos olhos viram e tocaram na palavra da vida. Glórias a Jesus. Nós temos em Atos dos Apóstolos a propagação da igreja. É Lucas que vai falar desde a promessa de Deus feita à sua igreja de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 8, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em que? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja começou em Jerusalém, foi para Samaria, de Samaria para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria para Macedônia, da Macedônia foi para a Ásia, da Ásia foi para a Grécia, e da Grécia terminou em Roma, e o nome do Senhor foi glorificado, como está sendo hoje. Ela cresceu, chegou em Rio Largo, chegou em Maceió, chegou em todos os estados, todo o município, e nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Nas epístolas nós temos a explanação de tudo aquilo que foi pregado por Cristo, do plano da redenção, da justificação. E em Apocalipse nós temos a consumação de todas as coisas. As escrituras tratam
tanto da doutrina quanto da conduta humana. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 em diante. Paulo diz assim para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra, irmãos. A mensagem tem que ser da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar de filosofia, nós não estamos aqui para falar de história, nós não estamos aqui para falar de nossa vida. Nós estamos aqui para pregar o quê? A palavra de Deus. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda mansidão ou longanimidade e doutrina. Deus não nos chamou para sermos guerreiros de corpo a corpo, de digladiar, de incitar pessoas. O nosso evangelho é o evangelho da paz, irmãos. Nós temos que pregar com prudência, com paz, com firmeza, com tudo, irmãos. Porque virá tempo, é Paulo falando, em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos ou comichões, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um verdadeiro evangelista, cumpre o teu ministério. Aí Paulo vai dizer o que está para acontecer na sua vida: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí Paulo vai chegar numa apoteose muito bonita: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem diz amém por isso, irmãos? Então, meus amados irmãos, o meu desejo nesta manhã é que esta geração que está vindo, ela possa deixar marcas profundas, que a geração que venha futura, ela possa lembrar que houve ensinadores da santa palavra, que elas possam ser edificadas, que elas possam crescer na fé, e que, sobretudo, o nome do nosso Deus seja glorificado. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.